E aí, pessoal dos primeiros anos, inicialmente eu queria dizer que eu espero que todos vocês estejam bem, seus familiares, seus parentes, pois estamos num momento bem delicado, né? Muitas pessoas estão doentes por causa da pandemia, devido ao vírus, né, a Covid-19, que podemos dizer que é um vírus mortal, né, para boa parte da população, e que mantenhamos o isolamento social, certo? É bastante importante para que não haja mais uma propagação, né, da doença, até que a gente consiga controlar esse problema. Bom, pessoal, voltando aqui para a atividade, faremos agora a correção da atividade enviada na terceira semana do mês de maio, da atividade física. Essa atividade tem como tema as equações do movimento retilíneo uniforme variado, como vocês devem ter visto, né, e resolvido. Essa atividade iremos aprofundar um pouco mais, né, os estudos, os conhecimentos em relação a esse tema que já iniciamos na aula anterior, na atividade anterior, certo? E envolve um pouquinho mais, né, de atenção de vocês, porque querendo ou não envolve um pouco mais de cálculo, né? Bom, a atividade eu coloquei aí 2 vídeos, né, com explicações sobre essas equações do movimento retilíneo uniforme variado, né, representado pela sigla MRUV. Né? Só lembrando, o movimento retilíneo uniforme variado é aquele movimento que tem trajetória reta, né, que tem uma aceleração constante, ou seja, sua velocidade aumenta ou diminui gradativamente, né, de acordo com a aceleração. Então, para esse tipo de movimento, nós temos essas equações. As equações desse movimento, elas permitem a gente realizar previsões, ou seja, conhecer tudo o que aconteceu durante o movimento de um determinado corpo que se encaixe nesse tipo de movimento, o MRUV, certo? Em seguida, eu deixei as questões, né? São 5 questões, como vocês já vêm fazendo nas outras atividades, um questionário com 5 questões. Bom, de início, a gente tem aqui, basicamente, as equações do movimento uniforme variado são 3. Vou dar um zoom aqui. A primeira é chamada função horária do espaço ou da posição, como vocês estão vendo. A gente tem S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Né? O S representa o espaço, a posição, certo? S0 é a posição inicial, é aquela posição tomada como um momento inicial do movimento, um instante inicial do movimento. É quando você liga o cronômetro, digamos assim. Né? O V0 é a velocidade inicial, o T indica o tempo, o instante considerado, e o A é a aceleração. Né? Com essa equação, a gente vai relacionar, a gente vai analisar o movimento partindo da posição, da velocidade inicial e do tempo. Ou seja,
Quando eu tenho esses dados iniciais, quando eu tenho essas informações sobre o movimento, eu posso utilizar essa equação para determinar qualquer uma dessas medidas, certo? Ela também pode ser representada dessa segunda forma. ΔS igual a V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. O ΔS, como a gente viu, na ciência, o delta, que é esse triangulinho aí, ele representa variação, mudança, né? ΔS é a variação da posição, ou a variação do espaço. É a posição final menos o inicial, certo? É o S menos S0. Ah, professor, como assim? São duas equações horária do espaço? Não, elas são a mesma equação. Se eu enviar esse S0 para cá, ele vai ficar S menos S0. Substituindo S por menos S0 por ΔS. Então a gente pode substituir e utilizar dessa forma, certo? Sendo que o ΔS já nos indica o deslocamento ocorrido, certo? Basicamente é isso. Aqui a gente tem a segunda equação, que é chamada de função horária da velocidade, né? V, velocidade, é igual a velocidade V0, que é a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Essa segunda função, ela relaciona velocidade e tempo, por isso que é chamada função horária da velocidade. Então, dependendo das informações iniciais que a gente tem, a gente poderá usar essa função para fazer a previsão do movimento. E a terceira equação, chamada equação de Torricelli, como vocês estão vendo, essa equação ela é obtida a partir da fusão da função horária do espaço com a função horária da velocidade, certo? Então, com a fusão, com a mistura dessas duas equações, futuramente eu posso até fazer essa demonstração para vocês, mas não é o objetivo inicial aqui. A partir da fusão dessas equações, a gente obtém essa terceira equação, chamada equação de Torricelli. A gente tem a velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes o A, aceleração, vezes o ΔS, que é o deslocamento. Portanto, essa terceira equação, como vocês podem perceber, ela não envolve o tempo, né? Não tem o tempo. Por isso que ela não é chamada função horária. Assim como a função horária do espaço, a primeira, e a função horária da velocidade. Certo? Então, essa aqui dependendo das informações que a gente tem em relação ao movimento, pode ser que seja mais fácil, mais útil, utilizar a equação de Torricelli. Certo? Só lembrando, toda vida que você vê esse índice zerozinho aqui, né? V0, S0, né? Ele quer indicar o inicial, certo? Alguns livros representam até como um izinho, né? Mas o mais comum é utilizar o índice zero, porque ele quer indicar aquela posição, aquela velocidade, aquela medida no instante zero, no instante considerado como inicial do movimento, certo? Pois vamos às questões. A primeira questão diz o seguinte: considere a situação da figura abaixo e marque a função horária da velocidade que descreve corretamente o movimento. Ó, pessoal, a gente tem um carro aí, né? Certo? Eu indico aqui como velocidade inicial V0, ó, como 6 metros por segundo. A posição inicial S0, 2 metros, a posição 2 metros. E ele tem uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Lembrem-se que podemos diferenciar velocidade e aceleração
pela unidade de medida, né? Velocidade, metro por segundo. Já a aceleração tem que ter o quadrado, né? Como eu tinha dito nas aulas passadas, tem que ter o metro por segundo ao quadrado, certo? Então vamos aqui à resolução. A gente tem os dados iniciais, né? Velocidade inicial, aceleração e posição inicial. Como ele quer a função horária da velocidade, está aqui a nossa função horária da velocidade, v igual a v0 mais a vezes t. E o que é que a gente vai ter que fazer? Substituir, certo? Basicamente, a gente vai substituir a velocidade inicial e a aceleração. Substituindo, o que é que a gente vai ter? V igual, o V0 é 6, a velocidade inicial é 6 e a aceleração é 8. Então, temos aqui a função horária da velocidade, V igual a 6 mais 8t, certo? Assim, a resposta correta será quem? O item A, né? Certo? Essa função da velocidade, vejam o seguinte, para qualquer instante de tempo, eu sei a velocidade do móvel. Certo? Vamos só supor aqui uma situação. Por exemplo, se o tempo for zero, tempo inicial zero, você vai substituir aqui. 8 vezes zero dá quanto? Todo número multiplicado por zero dá zero. Esse termo daria zero. Então fica 0 mais 6, 6. Que é a velocidade inicial, 6, ó, como está indicado na questão. Tempo zero é o tempo inicial, a gente tem todas as medidas iniciais. Né? Ah, professor, e o S0? A gente não utilizou, por enquanto, porque ele pediu a função horária da velocidade. Vamos supor outra situação. Vamos supor que eu queira saber a velocidade desse carro depois de 10 segundos que ele começou a se movimentar. Então, depois de 10 segundos, o tempo seria igual a 10. Então, ficaria aqui 8 vezes 10. 8 vezes 10, 80. Mais 6, 86 metros por segundo. E aí vai. Por isso que é chamado de função horária. Você pode determinar, você pode prever todo o movimento. Você pode determinar a velocidade desse carrinho aí em qualquer instante, contanto que ele esteja no movimento retilíneo uniforme variado. Certo? Então, resposta aqui, o item A, né? Se você marcou esse item, é o item correto. Vamos à segunda questão. A segunda questão, ó, considera a mesma situação, só que agora ela quer a função horária da posição, do espaço. Né? Vamos ver aqui a resolução. Função horária da posição, como a gente viu no início da aula, ela é dada S igual a S0, posição inicial, mais a velocidade V0, que é a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Vamos substituir os valores, ó. Posição inicial é 2, velocidade inicial é 6 vezes o t, mais a aceleração, a gente sabe que é 8 vezes t ao quadrado dividido por 2. Não precisa substituir o tempo. Na realidade, a gente nem tem um tempo. A gente só quer saber a função, né, da posição. Então, só dando uma arrumada matematicamente aqui, ó, a gente pode dividir o 8 por 2. Né? Então, repetindo, fica S igual a 2 mais 6 vezes t. Deixa eu só levantar aqui um pouquinho. S igual a 2 mais 6 vezes t. 8 dividido por 2 dá 4. 4t ao quadrado. Então, essa daqui é a função horária da posição. No caso aí, indicado pelo item, vamos ver aqui o item C, né? C de casa, ó. S igual a 2 mais 6t mais 4t ao quadrado. Então, assim como eu expliquei na primeira questão, com essa função horária aqui da posição, em qualquer tempo eu sei a posição desse móvel, desse carro. Por exemplo, se ele está numa rodovia, eu posso prever a posição dele
depois de, sei lá, 2 horas de movimento. Onde é que o carro vai estar, mais ou menos? A gente faz isso quando a gente viaja, né? Meio que mentalmente, né? A gente tem uma ideia. Geralmente quem viaja de ônibus, de carro, seja lá o que for, ele tem mais ou menos uma ideia de que eu vou chegar em tal cidade em 2 horas, em 3 horas, né? Mas para ser uma medida precisa, a gente tem que usar essas equações do movimento. Os peritos, né, fazem esses cálculos, né? Por exemplo, para fazer um estudo de uma colisão, de uma batida que aconteceu na rua, né? Então, eles fazem esses cálculos para poder ter o conhecimento, saber, né, o que aconteceu de fato. Depois a gente vai ver isso um pouquinho mais aprofundado. Então, vamos à terceira questão. A questão 3 diz o seguinte, ó: um móvel parte do repouso e desenvolve uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado, durante 4 segundos. O deslocamento desse móvel é... Então vamos aqui à resolução. Vou colocar aqui. De acordo com as informações, pessoal, o que é que a gente tem? Como o móvel parte do repouso, isso significa dizer que a velocidade inicial dele é 0, ele estava parado. Certo? E aí ele partiu com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado durante um tempo de 4 segundos. Ele quer saber o ΔS, ele quer saber o deslocamento, a distância percorrida por esse carro, esse móvel qualquer. Certo? Então, se ele quer saber o ΔS, a gente vai usar a função horária da posição, que é essa daqui. ΔS igual a V0 vezes T, mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Né? É equivalente a essa daqui. Então, o que é que a gente tem? ΔS igual... A velocidade inicial é 0, então substituímos aqui 0 vezes o tempo, que é de 4 segundos, mais a aceleração, que é 3, vezes o tempo ao quadrado, 4 ao quadrado, dividido por 2. Fazendo as continhas, 0 vezes 4, isso aqui dá 0. 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 3, se vocês fizerem a continha, vai dar 48. 48 dividido por 2 dá 24 metros. Ou seja, nesses 4 segundos, esses 4 primeiros segundos, o móvel percorreu, ele andou 24 metros. Certo? Portanto, qual seria a resposta correta aqui? Seria o item B de bola. Certo, pessoal? Então, basicamente, a gente substituiu os valores na função horária da posição e podemos saber, né, a distância percorrida por esse carro, certo? Por esse móvel. Vamos à quarta questão. Quarta questão diz o seguinte: numa rodovia, um motorista dirige com velocidade 20 metros por segundo. Quando avista um animal atravessando a pista, assustado, o motorista freia bruscamente e consegue parar 5 segundos após. E há tempo de evitar o choque, né? Então ele não atropelou o animal, que é bom. A aceleração média da frenagem foi... Bom, aqui ele quer a aceleração. Vamos ver aqui os dados, né, que a gente tem a resolução. Ele vinha com a velocidade de 20 metros por segundo. Então essa é considerada a velocidade inicial. Por quê? Porque é o momento, é o início que ele pisa no freio. O carro diminuir de velocidade. Como o carro vai diminuir de velocidade até parar, ele tem uma aceleração negativa, né? É uma frenagem, é uma desaceleração. A gente já fica com essa ideia, já tem que ter essa ideia. Então a velocidade final dele é 0. Ele vai parar, né? Num tempo de 5 segundos, t igual a 5 segundos. A questão pede a aceleração. Bom, o que é que vai relacionar velocidade e tempo?
é a função horária da velocidade, como a gente viu, né? Então está aqui a função horária da velocidade, v igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Substituindo os valores, ó, v0, velocidade inicial é 20, mais o a que a gente quer saber, o tempo é 5. Então aqui é matemática agora, né? Esse 20 passa para lá menos 20, né? Ele está positivo, vai menos 20. Então, menos 20 igual a vezes 5. Esse 5 está multiplicando A, vocês viram lá na matemática que ele passa dividindo. Então, ele passou aqui dividindo. Ó. Fica menos 20 dividido por 5. Certo? 20 dividido por 5. 20 dividido por 5, a gente sabe que dá 4, né? Mas tem um sinal, ou seja, fica menos 4 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, ele teve uma desaceleração, né? De 4 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, a resposta dessa questão é o item B, né? Certo? Menos 4 metros por segundo ao quadrado. Essa foi o valor da aceleração para que, né, que ele freasse e não atropelasse o animal. Certo? Vamos à quinta e última questão. A gente tem o seguinte, ó. Um carro com velocidade de 72 km por hora é freado com uma aceleração constante, contrária ao movimento. Lógico, se é uma frenagem, a aceleração é contrária. A gente acabou de ver isso na quarta questão. De 5 metros por segundo ao quadrado até parar. A distância em metros percorrida pelo carro desde o instante de aplicação dos freios até parar vale. Bom, então ele quer saber essa distância, né, durante a frenagem. A gente tem aqui, vamos aqui a resolução, a gente tem aqui os dados iniciais, ó. A gente tem a velocidade inicial, que foi quando ele pisou no freio, né, começou a frear, de 72 km por hora. Mas aí a gente vai passar essa velocidade para metros por segundo, para adotar o padrão do sistema internacional. 72 km por hora equivale a 20 metros por segundo, né? Já sabemos disso, estudamos nas aulas passadas. Ah, professor, não lembro, como é que faz isso? Basta que a gente dividir por 3,6. Né? Lembre-se que de km por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Já ao contrário, de metros por segundo para km por hora, a gente multiplica por 3,6. Bom, voltando, a velocidade final vai ser 0, já que ele vai parar. Ele frenou com a aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Você pode dizer, ah, professor, lá no enunciado não tinha dizendo menos 5. Tinha dizendo que era 5, mas você tem que usar a lógica, né, seus conhecimentos, já que é uma frenagem, antes de substituir nas equações, você tem que colocar o sinal, menos 5. E a gente quer saber o ΔS, o deslocamento, né? Então vamos lá. Nesse caso, como ele não disse o tempo, né, a gente disse as velocidades iniciais, né? A velocidade inicial, e a gente sabe que ele vai parar a velocidade final, a gente vai usar a equação de Torricelli. A gente não tem o tempo até ele parar, certo? Então, mas eu sei que a velocidade, usando aqui a equação Torricelli, velocidade final ao quadrado, ou seja, 0 ao quadrado, igual a velocidade inicial, que é 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração menos 5 vezes o ΔS. 0 ao quadrado é 0. 20 ao quadrado, 20 vezes 20, você faz a conta, dá 400. 2 vezes menos 5 dá menos 10 vezes ΔS. Certo? Vamos jogar esse menos 10 ΔS para o primeiro membro da equação. Vai ficar, ele era negativo, fica positivo, 10 ΔS igual a 400. O 10 está multiplicando o ΔS e passa dividindo. Então fica ΔS igual a 400 dividido por 10.
Se você pegar 400 e dividir por 10, a gente vai ver que o resultado dá 40. Basta você cancelar esse zerozinho do final, né? Opa, deixa eu consertar aqui. Cancelar esse zero com esse último zero. 40 dividido por 1 dá 40. Ou seja, até eu ir parar totalmente, né, eu percorreu 40 metros, certo? Do momento que ele pisou no freio até parar, ele percorreu 40 metros. Veja que aqui essa questão uma situação que utilizamos a equação de Torricelli para achar esse deslocamento. Não precisou da gente determinar o tempo, né? Se você quisesse ter achado o tempo, usando a função horária da velocidade, aquela primeira, aliás, a segunda, né? E depois utilizado a função horária da posição, poderia ter feito também, certo? Mas daria um trabalho bem maior, né? Você ia ter que fazer mais cálculos, digamos assim. Bom, pessoal, com isso encerramos essa correção. Eu espero que vocês tenham compreendido bem, né? Se não, eu estou à disposição, certo? Me procurem aí nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, ou vamos utilizar agora o Classroom, né? Provavelmente vamos utilizar essa ferramenta Classroom, que vai aproximar a gente, né? Ou seja, nós, professores, dos alunos de suas respectivas turmas, e para justamente a gente tirar mais essas dúvidas, certo? Estudem mais, esse conteúdo não é tão simples. Nas próximas aulas eu vou abordar novamente esse conteúdo para a gente aprofundar um pouquinho mais, exercitar um pouquinho mais, certo? Lembrando também, mantenham aí o isolamento social, né? Para que menos pessoas adoeçam, é muito importante isso. Eu tenho conhecidos que adoeceram e conheço pessoas até que chegaram a óbito por causa da Covid-19, certo? Então, é essa a dica que eu queria deixar a vocês. E até as próximas aulas e atividades. Até mais.